Na reapresentação do Internacional, o diretor executivo de futebol Paulo Brax chamou Edenilson para uma conversa. O objetivo, além de estreitar as relações entre a direção e o jogador, é deixar as claras, deixar a pratos limpos a situação do atleta que quer se transferir para o Atlético Mineiro. Nessa conversa, Paulo Brax comunicou que recusou a proposta que veio de Belo Horizonte e indicou como pode ser o futuro do atleta, mas a postura dele está começando a incomodar os dirigentes do Inter. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla e vamos tentar esclarecer essa situação envolvendo o Edenilson. E é uma situação que está complicada, é uma situação que está complexa até dentro do ambiente do CT Parque Gigante. Tanto que, na reapresentação, um dos primeiros atos do diretor executivo de futebol, Paulo Brax, junto ao grupo de jogadores, foi chamar Edenilson para uma conversa em particular. Vários colegas meus já noticiaram essa conversa, que teve também a sinalização do Paulo Brax de que a proposta que veio do Atlético Mineiro para o Internacional pelo jogador, ela foi recusada, por ser de um valor muito abaixo daquilo que o Internacional pretende receber com uma venda de um jogador que é tido como principal atleta da equipe, um jogador de seleção brasileira, que é o caso do Edenilson. O que a direção ouviu do Edenilson nessa conversa é muito parecido com aquilo que a gente vem noticiando em relação ao sentimento do Edenilson de sair do Internacional, de querer ir embora para a equipe do Atlético Mineiro, e muito parecido também com aquilo que a própria direção do Internacional já ouviu pelo menos outras 3 vezes do Edenilson. O desejo dele de não querer mais o Beira-Rio, o desejo dele de querer mudar de ares. E vamos lá, eu nem condeno o cara por isso. O Edenilson já passou por situações aqui, e eu vi isso de perto, eu presenciei isso de perto, que são absolutamente broxantes para qualquer jogador que queira ser competitivo em alguma cidade, em algum time de futebol. Vocês lembram o que aconteceu com o Edenilson no embarque para Curitiba? No Campeonato Brasileiro, na partida contra o Atlético Paranaense? Eu estava lá no aeroporto, eu vi os caras botando o dedo na cara dele e mandando o Edenilson ir embora. Naquele momento, o próprio Edenilson pediu para sair, acabou ficando e amenizando esse sentimento dele de querer sair por causa da convocação da seleção brasileira, mas ele tem em mente, cara, quando tiver uma oportunidade, eu quero vazar daqui porque já deu, já passei por coisas aqui que eu não queria passar, e eu não quero passar de novo, então se der eu quero vazar. E esse sentimento foi colocado para os dirigentes do Internacional nessa conversa. O Edenilson ele foi muito franco. A direção do Internacional, ela veio no Edenilson, e os relatos que a gente tem, inclusive em off, como um cara muito profissional. Se entende que sim, ele quer ir embora, mas se tem a confiança de que o Edenilson ficando, ele não vai baixar o seu rendimento, porque foi assim em outros momentos, quando o Atlético Mineiro fez uma sondagem no início de 2021, quando o Al-Shabaab fez uma sondagem na metade de 2021, quando o Al-Ittihad fez uma sondagem no final de 2020, em todos esses momentos o Edenilson queria sair, mas ainda assim seguiu sendo o principal jogador do Internacional. Então isso não preocupa muito a direção. O que o Paulo Brax colocou às claras para o Edenilson é o seguinte: o Inter não vai sair prejudicado dessa negociação. O Inter não vai sair prejudicado simplesmente porque o Edenilson quer ir embora. O Edenilson quer sair, ok, a direção do Inter respeita isso, mas é necessário que venha uma proposta dentro daquilo que o Internacional entende como valor adequado para vender um jogador de seleção brasileira. E a gente já falou esse valor aqui, é 5 milhões de dólares, o valor que o Internacional pretende arrecadar, ou o valor que o Internacional aceitaria por uma negociação com o Edenilson. E a sinalização que a gente tem da direção do Inter é que a proposta que veio lá de BH é na casa de 2 milhões de dólares, ou seja, é muito pouco. A direção do Inter explicou isso para o Edenilson, falou, cara, me ajuda a te ajudar, tu quer sair? Os caras têm que aumentar a proposta por 2 milhões de dólares, a gente vai ser linchado se a gente te vender aqui, a gente não pode fazer isso pelo bem do Internacional. Bom, isso foi colocado às claras. O Edenilson manifestou o desejo dele de permanecer no Beira-Rio, de sair do Beira-Rio, perdão, de não permanecer no Beira-Rio. A direção colocou para ele esse ponto de que a gente negocia, mas para isso precisa vir uma proposta. Mas o sentimento que existe hoje dentro do Beira-Rio também é de um esgotamento com o Edenilson. Porque, repito, é a terceira vez nos últimos meses, se a gente contar os últimos 2 anos aí, os últimos 24 meses, é a terceira vez
que a direção do Inter se reúne com o Edenilson para explicar a mesma coisa. Edenilson, a gente sabe que tu quer sair, só que, cara, não adianta tu querer sair por uma proposta de 2 milhões de dólares, como foi a do Atlético Mineiro, como foi a do Al-Shabaab ainda em 2021, e que foi com esse mesmo tom que a direção adotou na conversa. Então, se foi colocado isso e a direção está nesse processo de esgotamento. Tanto que, e aí essa informação vem do Vozes do Gigante, foi o Lucas Colar que eu vi dando essa informação, o Inter já cogita a possibilidade de negociar o Edenilson desde que alguns jogadores venham em troca. Só que a grande verdade é que a direção do Inter está lançando isso muito porque sabe que o Atlético Mineiro não vai dar esses jogadores em troca do Edenilson. O Inter teria pedido o Guga, lateral direito, em definitivo, e teria pedido o Savarino, que é um meio, um ponta, que é, aliás, posição que o Internacional está precisando, tá? Por empréstimo de uma temporada. Só que o Atlético Mineiro não deve aceitar essa possibilidade, não deve aceitar essa proposta. E aí o Edenilson teria que ficar no Internacional. Aliás, eu diria que essa é a grande tendência de momento. Mais uma vez, assim como foi na metade de 2021, assim como foi no fim de 2020, assim como foi no início de 2021, quando houve a primeira sondagem do Atlético Mineiro, o Edenilson vai querer sair, mas não vai conseguir. E muito provavelmente a saída do Edenilson do Internacional, ela vai estar ligada ao término do contrato do jogador, que é só lá no final de 2023. Enquanto isso, o Edenilson permanece aqui. O pedido da direção, 5 milhões de dólares, ou um pacotão do Galo, que é bem difícil que vá acontecer nesse momento. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que ainda hoje tem mais conteúdo aqui no A Dupla. Fechado? Beijo!